Salve torcida rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal. Vou estar trazendo aqui para vocês hoje um react aqui sobre o Thiago Leifert. Thiago Leifert aí vai estar comentando sobre o jogo do Flamengo e Deportivo Táchira, o jogo de estreia do Flamengo aí. Vamos estar falando aí sobre esse jogo onde o Flamengo ganhou de 1-0. O Thiago Leifert vai estar falando aí sobre o Flamengo ter se achado muito superior ao jogo e acabar tendo uma surpresa aí com o Deportivo Táchira e quase que acabou empatando aí no final do jogo com a bola na trave. Vamos estar vendo o que ele vai estar dando a opinião dele sobre esse jogo. Do Flamengo, depois eu vou falar do Palmeiras. Flamengo, de novo, comecei a ler, estava falando no começo, Canedo, comecei a ler as resenhas. Não, porque foi muito ruim, porque acende sinal de alerta, porque Deportivo Táchira, porque isso, porque aquilo. Pessoal, algumas coisas. Voltando lá para quem não estava no começo. 12 horas de viagem de avião. 12 horas. O Felipe Luiz falou até 13 na coletiva. Então, embaçado. 12 horas de viagem de avião para jogar na Venezuela. Se for para os Estados Unidos é mais rápido, olha aí. Não, e vai de executiva, eles não foram. Faz diferença. Gramado, muito ruim. Gramado ruim. Muito desfalque. Um monte de desfalque. Nessa situação, que você está desfalcado, num gramado ruim, depois de uma viagem longa. Não ruim assim, não. Pô, achei ruim, viu? O Flamengo já jogou em piores. Não, tá pior, mas eu achei, pro jeito de Flamengo jogar, ruim. Nessa situação, com esses elementos, você é o Felipe Luiz, você jogaria do mesmo jeito que você joga no Maracanã? Mordendo, posse de bola, querendo, pressão, recuperação em 5 segundos, você jogaria assim? Eu não faria isso. Eu iria abrir mão. Proposital também, Thiago. Mas eu iria abrir mão de jogar assim. Mas não precisa jogar assim. Os jogadores sabem, não precisa jogar assim. E se você pegar, a gente vai pegar o começo do jogo, deixa eu botar a gente de novo. O Luiz Araújo perde 2 lances assim, muito chances na cara. Que ele deveria ter blocado. As 2 caíram na direita dele, né? Mas ele. Então, sim. Mas são 2 que ele estava muito, muito na cara de fazer o gol. E ele não fez. Aqui o goleiro foi bem pra caramba. Mas a gente poderia estar falando aqui de 3-0 Flamengo, certo? Criaram, chegaram. Com 100% de aproveitamento nas finalizações. Pois é, se tiver 100% de aproveitamento, que acontece no futebol. Que é como foi, por exemplo, Manchester City e Fluminense. 4-0 não conta a história do jogo. Conta, Canedo? Pô, peraí. Eu amo aquela entrevista dele. Então, olha aí, ó o Luiz Araújo. Isso aqui dá pra perder? Isso aqui é do jogador, não tem nada a ver com a performance do time ou do treinador. Criou, chegou, tava na cara do gol, não brocou. A gente fica falando, a gente olha 1-0 e fala, pô, não sei o que, mas pô, chegou, cara, deu certo. E o Felipe Luiz até falou, quando não joga bem, e não foi uma partida exuberante, tem que competir e ganhar. Competiu e ganhou. O campeão de qualquer coisa é o time que ganha jogando mal, ou ganha jogando médio, ganha sofrendo, como foi o Palmeiras, como foi o Flamengo. E tá bom, não é sinal de alerta. Como é que você vai analisar o Flamengo e falar que problemas a serem corrigidos com o time todo desfalcado depois de 12 horas de viagem? Essa não é a amostra que você tem que pegar para fazer uma análise mais profunda do Flamengo, eu acho. Fala aí, Canedinho. O importante é pontuar que essa atuação foi uma exceção e não a regra. Quando você compara também com a situação do Palmeiras, que jogou no mesmo dia, jogou mal e ganhou, né, e aí acaba colocando tudo no mesmo bolo. No caso do Palmeiras, o Palmeiras vem jogando mal e vem dando sinais de alerta amarelo. O sinal está amarelo, o semáforo. No caso do Flamengo, esse jogo foi uma exceção. O Flamengo vinha de uma sequência boa, ano passado também. Então, não é que isso seja um problema. Tá aí o gol do Juninho. Eles tinham acabado de entrar, né? Alexandre e Juninho participaram do gol. Belo gol de peito. Depois uma comemoração. Enfim, não... Jogada bonita. O horário não permite. Ah, ele fez aquela? Ele fez eu vi, na hora eu não entendi. Eu falei, será que eu vi isso mesmo? Ele fez, então ele fez. Ai, mas assim, esse apelido não dá. Esse apelido que derruba Thiago Leifert. Vou ter patrocínio da CIF também pra limpar a nossa negócio. Ah, meu Deus do céu. É importante pontuar assim, os desfalques, Danilo, fora os que o Pedro tá para voltar, mas tá muito tempo não era fora. Não, Rosana. Não era não, Rosana. Acho que não, hein? Não era bem essa letra. Não era bem isso aí, não. Que horror. O Pedro tá para voltar, essa é uma excelente notícia para o Fla, mas Danilo, Arrascaeta, Gerson, Wesley e Plata. Porra!
né? Jogadores Porra, super, todos aí muito super importante. importantes. E do lado importante, do lado onde o Flamengo até atacou bastante com o Varela, porque esse lado é o lado que o Flamengo... Varela jogou bem ontem. Jogou até, bem, assim, pô, jogou bem. Mas Gerson e Arrascaeta, quando eles não jogarem, o Flamengo talvez venha a ter problemas. Eu sei que o Arrascaeta é um jogador que está com problemas físicos em sequência, o Gerson não, costuma jogar sempre. Mas o Flamengo tem que se preocupar, porque quando os dois não jogarem, qual vai ser a abordagem do time? Quais problemas ele vai ter se um time jogar fechado para conseguir criar o jogo? Porque ontem o Flamengo, beleza, criou 2, 3 chances de gol, mas criou bem menos do que está acostumado. E contra um time, cara, da Venezuela. Sim, mas sem o Gerson, sem o Wesley, sem o jeito de jogar. É muito difícil jogar depois de 12 horas de viagem. Se voltar a ter essas duas baixas, talvez venha a ser preocupante. Assim, não é tá, mas se jogar com o Tátira, eu também, é isso que eu acho, não é uma amostra justa pra gente falar, acendeu o sinal de alerta, tem problemas pra temporada. Calma, meu. Vai jogar no Maracanã contra o Deportivo Tátira, se tivesse com os time titular, é 4-0, entendeu? Não, é difícil jogar Libertadores, tudo bem, mas é outra, estão me dizendo que ele faz a letra V, V de vitória, V de verdade, V de... É isso aí. Valeu. Mas assim, é reconhecer que o time ontem, e aí no segundo tempo também não fez praticamente nada e deu chance ao azar, coisa que o Flamengo fez até nos últimos anos, a última bola, que é um chute dentro da área, o cara acerta o pé da trave. Então correu o risco até de sofrer o empate, se sofre o empate, a abordagem seria totalmente diferente. Então a gente também não pode ser muito resultadista, eu acho. O Flamengo merece as críticas pela atuação apagada de ontem, mas é isso, passou. Vamos observar daqui para frente. Se jogar de novo sem Gerson e Arrascaeta, vai apresentar os mesmos problemas. Quais soluções ele vai encontrar? Né? E tem toda a questão também da logística, como vai ser contra os outros times do grupo fora de casa. O retrospecto fora de casa do Flamengo era um negócio complicado. A última vitória fora de casa do Flamengo na Libertadores havia sido na semifinal de 2022 contra o Vélez. O Flamengo passa 2 fases de grupo passando em segundo, muito porque deu vários vacilos, 5 derrotas e 4 empates. Então tinha perdido para Aucas, perdeu para o Olímpia o jogo da eliminação em 23, aí perdeu para Bolívar e Palestino na fase de grupos do ano passado, perdeu para o Bolívar de novo nas oitavas, aí acabou passando, aí empatou com Racing, Nublense, Milionários no jogo que o Flamengo deu muito mole também, empatou com o Peñarol no jogo da eliminação do ano passado, até ganhar agora de 1-0 fora de casa. Então, uma vitória importante nesse sentido, de não dar mole, não dar chance para o azar, mas ontem o jogo poderia ter tido, né, um desfecho diferente. Acho que foi uma questão ali até de sorte / azar, e o Flamengo não pode dar esse mole daqui para frente. Principalmente eu tô noutra pegada. Histórico recente. Eu acho que não. Acho que isso aí era outra época, outro time, outro treinador, inclusive, né? Não era o Felipe, era? Outros treinadores. Outros treinadores. Então agora mudou e ontem foi do jeito que deu, no limite. O gol foi bonito, uma jogada difícil de fazer. Gol de peito foi uma boa decisão do Juninho. Paz, V de paz, V de amor. Juninho Amor, V de paz. Ele foi uma boa decisão de peito. Se o Estevão fosse de peito, no lance que a gente vai mostrar daqui a pouco, ele poderia ter acertado. Aqui tá, o Vinão está dizendo, tira do Real Madrid os 4 melhores jogadores, Vinícius, Mbappé, Rodrigo, Valverde, a dificuldade vai vir, entendeu? Mas você tá tem uma diferença de montagem de de novo, para o Real Madrid viajar 12 horas de econômica, não, os caras vão... Isso não acontece desde 1950. Tem que pegar um time em Vladivostok, tá? E não acontece desde 1950. O máximo de deslocamento é 4 horas. Jogar Japão, Mundial no Japão. Sim, e ainda é o máximo. E eles reclamam. E ainda ganham, porque também sobram, né? Não, mas eu acho que tem uma formação de elenco diferente. Aqui no Brasil, por conta do número elevado de jogos, a galera prioriza uma reserva para cada posição. No caso do Real Madrid, eles preferem ter um time titular muito bom e uns 4 ou 5 do banco que façam várias posições. Uhum. E aí eles conseguem até encaixar na folha salarial. Só para exemplificar, o Flamengo tem um melhor elenco do futebol brasileiro. Claro que os desfalques são importantíssimos, a gente pontuou isso aqui, mas enfrentando um time da Venezuela, o Deportivo Tátira, o Flamengo deveria ter feito melhor ontem, ponto. Não estamos aqui criando crise nem nada, só observar daqui para frente como vai ser e a abordagem também, porque o Flamengo jogou com 4 atacantes, não tem mais um outro meio campista. As coisas, eu já joguei nesse estádio, o problema é o cheiro de cocô do aterro que tem ao lado. Aqui em São Paulo, por isso também, a gente não reclama, não. E eles estão lembrando aqui, tá falando de trocar
de jogador, de tirar todo mundo, de ter desfalque, né? E o Ralf, deixa eu ver se aparece a tweet aqui, aparece. Valverde, lá do Real Madrid, só não jogou no gol ainda. Existe essa possibilidade. Sim, exato. Neste final de semana, porque o Courtois machucou, o Luninho tá machucado e vai sobrar pro terceiro goleiro, tá? Se ele machucar, entra o Valverde no gol. E de repente isso vira problema para terça-feira também. Interessante. Aí, problema? Problema? É. Não. A gente também perdeu, tá? Antes de liberar o Canedo, pra gente falar rapidinho do que aconteceu no futebol europeu. Gabriel Magalhães rasgou o músculo, vai precisar de cirurgia. Mais um músculo rasgado no Arsenal. Laifinho está falando aqui faz tempo. Agora eu vou estar trazendo para vocês aí as notícias do Vene Casagrande. Ele vai estar vindo falar aí que o clássico entre Vasco e Flamengo já tem data e local definido. E vamos trazer também aqui os reforços que pode estar chegando no Flamengo. Vamos falar aí também do Andrés Pereira, que é um jogador que tá lá no Fulham, está se destacando na Premier League, é conhecido aí do Flamengo, entregou aquele gol lá contra o Palmeiras na Libertadores, mas é um bom jogador e está querendo voltar aí para o Flamengo. Vamos estar vendo aqui o que o Vene Casagrande tem a falar sobre isso. No caso, o José Boto, né? Trazer pessoas de confiança faz parte do futebol, é normal. O problema foi que, depois do título da Libertadores, ele me chamou ao CT para conversar. Me ofereceu uma nova função, mas tempos depois o RH simplesmente comunicou meu desligamento sem justificativa. O Flamengo é muito maior do que tudo isso, fecha aspas. Com todo respeito ao Kleber dos Santos, ele pode não ter gostado da forma como fizeram, mas a saída dele havia sido publicada aqui várias vezes. Inclusive, vou contar um bastidor. Uma das pessoas que trabalha com o Kleber dos Santos, na ocasião, quando eu noticiei que ele não ficaria no Sub-20, veio, entre aspas, reclamar da notícia, me chamando de irresponsável, falando que eu não poderia fazer isso e tal, não sei o quê. E não estou dizendo que foi assessor não, tá, galera? Pelo amor de Deus. E aí, na ocasião, eu falei, cara, isso é uma informação apurada e tal. O tempo passou e ele viu que eu estava certo, eu não faltei nenhum respeito com o Kleber dos Santos, muito pelo contrário, eu tive respeito porque eu noticiei a verdade. Mas eu acho que o Flamengo tem o direito de tomar a decisão da demissão do Kleber dos Santos quando bem entender. E eu não sei se foi o José Boto que pediu a saída dele, como mencionou o Kleber dos Santos aqui. De repente foi o próprio RH que entendeu que seria melhor, não sei como é que funciona. Mas eu quero saber a opinião de vocês em relação ao Kleber dos Santos. Vocês acham que ele está certo em reclamar? Quero a opinião de vocês em relação a isso aí. Galera, no meu vídeo anterior, eu passei rapidamente sobre Juninho, autor do gol da vitória do Flamengo na estreia da Libertadores. Recentemente eu fiz um vídeo aqui defendendo o Juninho por conta do massacre virtual que o Juninho recebeu após não conseguir balançar a rede contra o Internacional em um gol perdido, mas eu acho que foi muito mérito também do goleiro adversário na ocasião. De boa, o tempo passou, vocês viram que eu estava certo em relação ao Juninho. Gente, isso é informação. A forma como o Juninho é, fora das quatro linhas, no dia a dia, ele é um cara excepcional, ele corre muito atrás, ele faz todos, sem exceção, trabalho de recuperação pós-jogo, conversa com o Felipe Luiz a todo momento, buscando evolução na parte tática, estilo de jogo, onde ele pode agregar, é um cara que busca a evolução a todo momento. Pode ser considerado por muitos aí como o patinho feio do elenco do Flamengo, mas de verdade, se vocês soubessem o que ele faz no dia a dia para tentar melhorar e ajudar o Flamengo, eu tenho certeza que vocês iam dar um pouquinho mais de valor ao Juninho. Em determinados momentos ou em determinadas empresas, vale mais você ter um funcionário como esse, que corre atrás, que se dedica o tempo todo, que faz parte do projeto, a ter um cara que é bem tecnicamente acima, mas que não está nem aí para o projeto, não se dedica, se der certo deu, se não der certo não deu, e vida que segue. O Juninho não, cara. O Juninho é um cara que tem o meu respeito, de verdade, porque eu sei o quanto ele batalha no dia a dia para melhorar e evoluir. Parabéns ao Juninho por ter feito esse gol e por ter dado essa vitória super importante ao Flamengo. E por falar em Flamengo, Felipe Luiz terá 4 reforços para o jogo contra o Vitória nesse domingo no Barradão. Porque o Flamengo comunicou que os atletas Arrascaeta, Gerson, Plata e Wesley, que trabalharam no CT Jorge Elal pela manhã nessa sexta-feira, viajam para a Bahia nessa sexta-feira à noite
e vão se integrar ao elenco do Flamengo, que vai ficar à disposição do técnico Felipe Luiz para esse jogo lá no Barradão, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. De verdade, só ver o retorno do Gerson e do Wesley já melhora bastante. A Arrascaeta, se ele tiver 100% fisicamente, a gente sabe da qualidade e o que ele pode entregar. E o Gonzalo Plata, embora muitos ainda o critiquem, mas ele é titular no time do Felipe Luiz, eu acho um jogador extremamente importante, dá uma intensidade absurda ao time rubro-negro. Então, com esses 4 jogadores, o Flamengo novamente volta a ficar mais forte e com isso tem chance de vencer o Vitória mesmo jogando fora de casa. O Vitória que tem o Carlinhos, que está emprestado pelo Flamengo, tem uma cláusula, se o Carlinhos entrar em campo, o Vitória tem que pagar uma multa. Eu não lembro o valor exato, se é 500 mil ou 1 milhão, porque é sempre esses valores padrões aí. Mas enfim, tem uma multa, eu acho que o Vitória não vai colocar o Carlinhos, até porque recentemente contratou o Renato Kaiser. Agora vamos falar da informação mais importante do vídeo e melhor, do dia. Porque Vasco e Flamengo, que muitos achavam que poderia ser em São Januário, até mesmo com torcida única, será no Maracanã, dia 19 de abril, às 6h30 da noite. Os clubes chegaram a um acordo, bateram o martelo e o jogo será lá. É o que eu falo. Pedrinho rodou e acabou parando aonde? No Maracanã. Falou e acabou caindo aonde? No Maracanã. E não é o Vene que está dizendo isso, a torcida do Vasco está revoltada com ele aí nas redes sociais, falando que ele quis só aparecer, que no fim das contas acabou cedendo para o Flamengo. Gente, o Flamengo não fez força de nada. Pelo contrário, o Flamengo toparia até jogar em São Luís, no Maranhão. O Vasco recebeu proposta, o Flamengo iria sem nenhum problema. O Flamengo só era contra torcida única. O Flamengo jogaria em São Januário sem nenhum problema. O único ponto que o Flamengo sempre foi contra, torcida única. Ainda bem, né? Porque torcida única, para mim, nossa, é o fim do futebol. Ainda bem que o futebol carioca ainda tem essa possibilidade de 50-50. Inclusive, Vasco e Flamengo no Maracanã, dia 19, 6h30 da noite, será 50-50. E para o Flamengo foi maravilhoso, porque eu ainda não posso contar. Mas a diretoria do Flamengo está preparando uma ação para vocês, torcedores, uma ação super especial, vale a pena ficar de olho no site oficial do Flamengo, porque é uma ação daquelas que você, torcedor, vai passar o dia curtindo o Flamengo. Curtindo o Flamengo. Inclusive ali, ó, no Maracanã. É porque eu não posso, eu tô doido para falar, mas eu não posso falar. Então, para o Flamengo foi maravilhoso. Para o Vasco da Gama, não sei mesmo. Mas eu acho que para o torcedor, Vasco e Flamengo no Maracanã é a melhor coisa do mundo. De verdade, 50-50, os dois lados lotados, é o clássico dos milhões. Eu tenho certeza que as duas torcidas vão protagonizar uma bonita festa. Não sei como é que chegará o Flamengo, o jogo é só daqui a 15 dias. Mas independentemente de tudo, a chance de o Flamengo chegar como favorito é enorme. Então, pessoal, acho que foi bom para todo mundo. Só não ficou uma imagem muito legal para o Pedrinho perante a torcida vascaína, pelo que eu estou lendo nas redes sociais, porque muitos vascaínos estão reclamando que o Pedrinho reclamou, falou e acabou levando o jogo para o Maracanã. Vocês, torcedores, quero a opinião de vocês. Vocês gostaram do jogo ser no Maracanã? Fala, galera, então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Fala aí sobre o Thiago Leifert, o que vocês achou aí da fala dele sobre o Flamengo. O que vocês acharam do jogo do Flamengo também, Flamengo e Vasco ser lá no Maracanã? Isso aí beneficiou bastante o Flamengo. E sobre os reforços de peso, se você gostou do vídeo, deixa o like. Coloque aqui nos comentários também o que vocês acharam no vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!